Fala, meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Semana passada tivemos uma live muito legal sobre libido, né? Com muitas participações de vocês aí, é uma live muito bacana. Hoje estamos tendo mais uma live aqui, que é a live sobre água e sal. Oi, Renata, boa noite, Virgínia. Vou esperar o pessoal entrando aí, né? Hoje temos uma live muito polêmica, uma live que vai ser bem interessante, que vai abrir muitas coisas na cabeça de vocês aí, que vocês não faziam nem ideia. Então, compartilhe essa live com alguma pessoa que você quer que participe dela, que você quer que aprenda, aquela sua amiga, aquele seu parente, né? Aquela sua avó, avô, amiga de trabalho, colega de trabalho, que você bebe água com sal e ela não acredita. Chame ela aqui hoje para participar com a gente, beleza? Traga ela, tem uma setinha aqui embaixo, que tem um, como é que fala? Tem um negócio que você aperta aqui que você compartilha com as pessoas. Então você clica aí, compartilha, manda pro pessoal que você quer que participe da live aí, para você trazer ela pro nosso mundo, né? Porque ela vê você bebendo água com sal e fala assim, você tá louca? Como é que pode estar bebendo água com sal? Que absurdo, né? Às vezes você não tem argumento para poder contradizê-la, né? Então traga ela para cá, né? Traga ela para cá, que ela e você também vão aprender muita coisa sobre água com sal. Beleza? É o aviãozinho, exatamente. O pessoal tá ligado aí. Boa noite, Cris. A Mila Marcili deve estar participando também, se não vai participar daqui a pouco, entra aí, né? Se ela estiver ao vivo, aí é capaz de eu chamar até ela. Se ela estiver ao vivo aqui, colocar, eu coloco ela aí mais pro meio, pro final, para participar da live. Para ela contar a experiência dela, né? O que ela sentiu com a live. O que ela sentiu tomando água com sal, não é isso? Beleza? Fala, Fredão. Vou dar aí mais 3 minutinhos pro pessoal entrando. Eu não sei se essa live vai ficar salva, né? Pelo conteúdo e coisas que a gente vai falar. Quem já me conhece há muito tempo aqui, que acompanha minhas lives, sabe que a live do meio pro final fica uma live mais pesada, né? Uma live mais com verdades, né? E aí, a depender do que eu fale aqui, eu não vou poder deixar salvo. Se eu falar coisas que não me comprometam, né? Aí eu vou deixar salvo. Se eu falar, né? O Lucas me lembrou aqui. Bem lembrado. Vou colocar aqui. Se eu não falar, né? Nada que me comprometa, eu vou colocar aqui. Se eu falar algo que me comprometa, infelizmente eu não vou poder deixar salvo. Então não perca, não saia. Algumas pessoas pediram para eu deixar salva, né? Não sei, vamos ver. Se eu conseguir falar algumas coisas que não, né? Que não podem ficar salvas, eu não vou poder deixar, infelizmente. Quero muito deixar, mas às vezes vem algum negócio, eu falo algumas verdades que vocês precisam ouvir. E se você tiver ao vivo, aí você vai ter a oportunidade de ver. Se você não tiver, às vezes você não vai conseguir ver depois. Por isso que eu vou esperar o pessoal entrar aí. Já temos 4 minutos de live, né? Já temos 4 minutos, eu vou esperar o pessoal entrando aí. Tô até de branco aqui hoje, né? Uma live muito enriquecedora. Vocês vão aprender muita coisa que vocês não fazem ideia. Aí no final eu vou vou responder as perguntas que vocês mandaram, né? Eu recebi eu abri uma caixinha de pergunta hoje, agora era 2 horas da tarde. Vocês não têm noção o tanto de pergunta que eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas. Então, assim, fique aí que eu vou responder. Primeiro eu vou fazer minha apresentação, vou explicar todos os conceitos sobre água com sal, por que é bom, da onde que surgiu isso, por que faz bem para a saúde, por que melhora. Vou falar sobre estudo científico, vou falar sobre livro, vou falar sobre a fisiologia, como é que a água com sal age no corpo, por que você que toma água com sal sente muito melhor, por que você sente a melhora muito grande da saúde. Então, não perca. No final, do meio para o final, eu vou abrir a perguntas e respostas, vou responder pergunta aqui até o Instagram me tirar. Se tiver 2 horas de live, vamos ficar aqui 2 horas na live, respondendo perguntas de vocês. Beleza? Vamos deixar aí. Então vamos começar. Vamos começar a live? Acho que já deu 5 minutos aí, o pessoal já entrou, né? Quem for entrando vai pegando do meio para o final, que eu garanto que vai aprender muito aí daí. Beleza? Então vamos lá, o pessoal está perguntando aqui, eu vou responder depois a caixinha de perguntas aí. Então, eu vou falar sobre, né, da onde que surgiu isso. Então vamos lá, começando. Sal é um assunto muito polêmico, né? É uma palavra muito polêmica. Por quê? Desde 1979 existiu uma, como é que eu posso falar?
existia uma condição, né, uma imposição médica, com base em alguns estudos errôneos, né, aonde eles diziam em 1979 que sal fazia mal, que sal aumentava a pressão, que sal causava problema de saúde, que sal aumentava a doença cardiovascular. Isso foi falado em 1979 e de lá para cá esse assunto, né, continuou sendo colocado como algo ruim, que sal faz mal, que deve haver redução do consumo de sal, sendo que isso nunca foi verdade. Isso nunca foi verdade, vocês vão entender aqui o porquê, né? Aliás, já abrindo a mente de vocês aqui, quando você chega no hospital, se vocês já tiveram, né, infelizmente, que ir para o hospital por alguma doença, né, qualquer que seja ela, você, ao chegar no hospital, você foi colocado no soro. E soro é água e sal. Beleza? O que é soro? Soro é sal, NaCl, e água, a 0,9%. Então eles colocam ali meio litro, 1 litro, 2, 3, 4, 5 litros de sal no soro, na sua veia, para te hidratar. Porque a hidratação é o princípio básico para que o corpo funcione bem. Então a pessoa chega no hospital e recebe sal na veia, água com sal, que é o soro. Então uma pessoa, um médico ou um profissional que critica o consumo de água e sal é uma pessoa que não tem fundamento no que ela está falando e ela não tem a memória de lembrar e fazer um link de que quando a pessoa chega no hospital, ela recebe no soro, na veia dela, água e sal. Entendido? Então a gente já quebrou aqui um paradigma, beleza? Eu não vou desativar os comentários não. Vocês querem que tire o comentário? Vocês querem que tire os comentários? Coloca aqui, sim ou não. Tira os comentários ou deixa os comentários? Comenta aí que eu vou... Eu vou desativar os comentários por enquanto, então. E depois que do meio pro final da live eu volto com os comentários. Beleza? Porque os comentários tiram a atenção de vocês. Vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. E vocês ficam lendo aqui, que eu sei que fica lendo, e aí tira a concentração. Então beleza. Vamos lá, tiramos os comentários. Beleza? O problema é que se eu tirar os comentários, as pessoas também não vão ver do que é a live, né? Mas aí deixa pra lá. Vamos lá. Então eu já falei aqui que você, quando chega no hospital de qualquer doença, chega de um vírus, de uma bactéria, com febre, qualquer coisa, uma desidratação, uma diarreia, uma infecção, vocês recebem na veia aí água e sal, que é o soro, tá? Então, da onde que surgiu, né, o sal? Aliás, a palavra salário vem do latim da palavra salarium. Por quê? Desde o século 7 a.C., os romanos, né, o Império Romano descobriu que o sal era essencial para conservar alimentos e para tratar feridas, tá? E aí, inclusive, os romanos cultuavam o sal como algo divino, algo que veio da deusa Salus. A deusa Salus, se você colocar no Google aí, era a deusa que eles lá na antiguidade cultuavam como a deusa do sal. Os romanos, ao verem o benefício do sal e a tão dificuldade em encontrar sal antigamente, o quão ele era importante para a saúde, os romanos começaram a tornar o sal uma moeda de pagamento e de troca. As pessoas compravam 1 quilo de carne, 1 quilo de carne de boi, de porco, sei lá, de carneiro, em sal. A pessoa chegava com um punhado de sal, que tinha a balança para medir ali a quantidade, e aquilo ali era tanto moeda de compra como moeda de troca. Você trocava o sal com alguma coisa, você recebia o seu pagamento pelo trabalho no campo, né? As pessoas recebiam os pagamentos dela com sal. A palavra salário vem de sal, do latim. Salarium é uma palavra do latim. Você talvez não sabia disso. Uma palavra que nos influencia até hoje. Todo mundo que trabalha recebe seu salário, né? O salário vem de sal. Então vocês têm que entender que sal é uma coisa muito antiga. Sal não existe há 15 anos atrás, não há 20 anos atrás. Sal existe há muitos anos, né? Então, desde 1979, o sal foi demonizado por entidades médicas. De lá para cá já saíram vários estudos que mostram os benefícios do sal, só que esses estudos não são amplamente divulgados e não são amplamente colocados pelas pessoas e pelas entidades médicas, né? Eu creio, isso é uma crença minha, que sabendo dos benefícios do sal, as entidades não têm interesse em que as pessoas ingiram água e sal, porque você está desidratado, você vai aprender daqui a um tempo, né, durante a live aqui,
você está desidratado, isso abre precedente para você sentir vários sintomas e doenças. Para você ter vários sintomas e doenças. Sintomas, por exemplo, como cansaço, desânimo. A pessoa que vive desanimada, ela muito provavelmente ela está desidratada. Por que, doutor, desidratado? Primeiro, as pessoas não ingerem sal nem água de forma adequada. Né? Existe a demonização do sal, onde as pessoas evitam comer sal. Né? E quando eu estou falando de sal aqui, eu estou falando de sal não refinado, sal integral, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, calma, né? A gente vai chegar lá. Mas quando eu estou falando de sal, eu estou falando de sal não refinado. Então existe uma demonização do consumo de sal, ou seja, as pessoas não estão ingerindo sal nas refeições, né? E muito menos na água. E as pessoas também não bebem água de maneira adequada, esquecem de beber água, né? Bebem sucos, refrigerantes, etc. E para acabar de piorar, as pessoas vivem ingerindo bebidas que tornam o corpo desidratado, por exemplo, o álcool, né? Eu diria que a cada 10 pessoas que estão assistindo aqui a live, 6 ou 7 consomem, 5 ou 6, 7 consomem álcool de forma constante, né? Todo mundo sabe que quando bebe álcool, você tem uma maior diurese, a vontade de fazer xixi. Todo mundo faz isso. Você começa a beber uma cerveja, um vinho, um uísque, alguma coisa, você logo depois de meia hora, uma hora, começa a ir no banheiro. Por quê? O álcool desidrata, né? O álcool inibe o ADH, a vasopressina, é um hormônio, e essa vasopressina inibida faz com que você urine. Então você tem situações que a pessoa bebe álcool com muita frequência, ela vive desidratada, ela perde ali 2, 3, 4, 5, 8 litros de urina durante uma bebedeira, uma farra, e ela não repõe nem metade disso nos dias subsequentes. Um outro problema muito grande é o seguinte, consumo de café. A gente sabe que o café é uma bebida diurética. Aliás, muitos de vocês estão bebendo café para se manterem ativos, porque estão desidratados, e a desidratação causa uma canseira, uma moleza, um desânimo, uma falta de disposição, e para vocês acordarem e terem disposição, vocês têm que beber café, senão vocês não funcionam. Isso é grandemente ainda pior. Isso piora ainda a desidratação. Por quê? Porque o café causa desidratação. O consumo crônico de café. Ah, doutor, se eu tomar um cafezinho 2 vezes, 3 vezes por semana, eu vou ficar desidratado? Não, beba água, use sal. De tudo o equilíbrio. Ah, doutor, eu bebo muito café. Eu bebo 5, 6 xícaras de café, o café expresso, durante o dia. Já fazem anos, 2, 3, 5 anos bebendo muito café. Você está desesperadamente e excessivamente desidratada. Então, você vai precisar ingerir de novo água e sal para o seu corpo hidratar o seu corpo, para ele funcionar, para ele adquirir as funções básicas dele. Aliás, nós seres humanos somos em grande parte feitos de água. O mundo é feito de água. Você tem mais água do mundo no planeta Terra. Você tem mais água do que terra. Vocês sabem disso, todo mundo já estudou na geografia, na época do colégio, e todo mundo tem esse conhecimento de que no mundo existe mais água do que terra. Nós, seres humanos, também somos mais feitos de água do que de proteína, de minerais, etc. Beleza? Então, se você ficar desidratado, você vai abrir precedente para um desequilíbrio de maneiras gerais, de uma maneira geral no seu corpo. A água é um nutriente. A água é um nutriente. A água é uma substância que é importante para reações de todos os âmbitos do nosso corpo. Todo o nosso corpo, para funcionar, precisa de água. Todas as funções de limpeza, de produção de hormônio, de detoxificação, de diurese, precisa de água. Então você que não está bebendo água e nem ingerindo sal, você está com essas funções comprometidas. E é por isso que você pode ter vários problemas de saúde, sintomas que não são doenças, são sintomas de uma desidratação, e você está aí muitas vezes tomando remédio, né? Vários tipos de remédio para curar possíveis problemas pela desidratação. Eu não estou falando aqui que todas as doenças do mundo são causadas por desidratação. Porém, para eu tratar uma pessoa, eu preciso primeiro garantir que essa pessoa esteja hidratada. Chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, doutor, eu estou com constipação, cansada, desanimada, com dor de cabeça, menstruação irregular, intestino ruim. Antes de passar qualquer coisa para ela, que aliás eu não trabalho com medicamentos sintéticos vendidos em farmácia, tem muita gente que está me conhecendo agora aí, eu não trabalho na minha medicina com nada de farmácia, nenhum remédio antidepressivo, diurético, etc. Né? Aliás, tem muita gente aí, inclusive, tomando diurético,
né? Muita mulher tomando chá diurético para emagrecer, achando que o chá diurético vai fazer ela emagrecer e está errado. Ela está aumentando a desidratação no corpo dela. Desidratação aumenta a fome e ela vai querer comer mais. Olha que situação. A mulher, às vezes, está tomando diurético para emagrecer, né? E aí esse diurético está causando um aumento da fome dela, ou seja, ela está perdendo líquido, está piorando a saúde dela e ao mesmo tempo ela está sentindo mais fome. Por quê? O núcleo ventromedial que existe no nosso cérebro, ele controla tanto a fome como a sede. Então esse núcleo ventromedial ele pode facilmente se confundir entre fome e sede. Então às vezes você está com sede e sente fome. Na verdade não é fome, é sede. E aí a pessoa que está tomando diurético, bebendo café, bebendo álcool com muita frequência, ela vai estar com mais fome aí. Como é que você vai emagrecer se você quer passar fome? É um assunto para uma outra live, para um outro momento, mas não é o caminho certo, né? Você que está querendo emagrecer, você tem que fazer várias medidas. A comida é importante, sem dúvida, né? Remédio vai fazer você emagrecer de jeito nenhum. Você vai emagrecer momentaneamente, depois você vai engordar tudo de novo. Você sabe disso, você que já tentou emagrecer várias vezes, né? Você tem que primeiro aprender a comer, você tem que primeiro se manter hidratado, dormir bem. Básico, é básico. A solução não está em coisas mirabolantes, não está em uma forma de 5 mil reais, não está num tratamento de 10 mil reais, não está num remédio que você vai comprar na farmácia, uma injeção de Victoza, de Saxenda, de 500 reais. Não está nisso. Não está nisso. Há 200 anos atrás, a maioria das pessoas do mundo eram magras. Se você andasse na rua no mundo há 200 anos atrás, você ia ver que a maioria das pessoas eram magras. Hoje, a maioria das pessoas estão gordas. Hoje nunca tivemos tantos médicos, nunca tivemos tantos nutricionistas, nunca tivemos tantos remédios, nunca tivemos tantos hospitais, nunca tivemos tantos tratamentos e as pessoas estão cada vez mais engordando. Vocês acham que está faltando um tratamento milagroso, mirabolante para vocês emagrecerem? Não está. Não está. Está faltando lembrar do passado. Tá faltando refrescar a memória, tá faltando voltar pro básico. Fazer o básico, tomar sol, beber água, comer bem, procurar dormir bem. Isso mantém o seu corpo em equilíbrio e faz com que você fique ali focado no que você quer fazer, com que você não sinta desejo de comer porcarias, com que você não entre na fase de vitimismo. Poxa, é tão difícil para mim, né, doutor? Poxa, eu gosto tanto de comer pizza. Eu também gosto. Quem que não gosta de comer pizza? Quem que está aqui assistindo a live que não gosta de comer porcaria? Sorvete, pizza, hambúrguer, todo mundo gosta. Só você que sente vontade de comer porcaria? Não. Só que você, talvez por estar desequilibrado de maneira hidratação, hormonal, nutricional e de ambiente por estresse, e toxinas também, vermes, parasitas, toxinas, né, de vários âmbitos, você está desequilibrada. Desequilibrado, você não consegue ter constância, você não consegue buscar o que você quer, o seu corpo não está funcionando direito e você facilmente cai em tentação e acaba comendo o que você não quer comer, né? Mas voltando aqui ao assunto da live, que é o água e sal, eu estava falando que o sal é importantíssimo. Ah, doutor, e por que água e sal? Por que o sal e não a água sozinha? Porque a água junto com o sal otimiza a hidratação. Por quê? No sal integral você tem ali cerca de 83 minerais. Desses 83 minerais o corpo consegue utilizar mais ou menos 60 minerais, né? Um sal não refinado, um sal marinho, aliás, todo o sal brasileiro é marinho, né? Você tem ali uma quantidade de cloreto e de sódio, que é bem maior, e você tem ali alguns minerais, cloro, potássio, né? Cálcio, magnésio. E esses minerais são importantes para a boa nutrição celular, para a boa hidratação. Você que estudou aí biologia, ou que tem um nível de conhecimento sobre isso, você sabe que a osmose precisa ter soluto e solvente em quantidades adequadas. A água é o solvente, o sal é o soluto. Dessa forma você consegue nutrir a sua célula de maneira otimizada, né? Então, as pessoas já vêm reduzindo o consumo de sal no dia a dia e também estão aí sem beber água. Então, esse ambiente é totalmente favorável para que você, né, fique doente. Isso é uma coisa que é antiga. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês que é o seguinte. Da onde que começou essa história mais recente, na história recente do sal, né? Já contei isso, quem assistiu meus stories, né? Já deve, né, o stories, os destaques sobre sal, já deve ter ouvido, deve ter gravado, mas eu vou repetir porque tem muita gente que talvez não escutou. O doutor Fareydon Batmanghelidj é um médico iraniano, era, né, porque ele faleceu infelizmente. Ele foi um médico iraniano que ele saiu do Irã e foi para os Estados Unidos estudar medicina, né?
Ao se formar, ele retornou para o Irã para exercer a medicina. Ao retornar para o Irã estava sofrendo uma revolta política, como se fosse um golpe de Estado, uma revolta, como é que posso falar? Uma ditadura, né? E como ele era contra o governo na época, em 1970, né, 65, ele acabou sendo preso. Ele, ao ser preso, se tornou o único médico da prisão. E naquela época não existia medicamentos como existem hoje para tratar sintomas, que esse remédio de farmácia não cura ninguém. Você que está com dor de cabeça, com SOP, doença, depressão, você toma remédio para essas coisas, saiba que esse remédio que você toma está, talvez, minimizando o problema e causando outro, porque remédio de farmácia é sintético. Remédio de farmácia não tem a capacidade de reequilibrar o seu corpo, de trazer de volta uma saúde que estava ruim e por isso que você acabou começando a tomar esse remédio. Naquela época lá, ele não tinha esses remédios. Aí o que aconteceu? Ele começou a receber pacientes na prisão, porque ele era o único médico, né? E os pacientes tinham diversos problemas de saúde, dores, infecções, né? Má digestão, dor de cabeça, etc. E aí começou pelo colega de cela dele. Ele tinha um colega de cela que começou com uma digestão ruim, com dor na barriga, uma azia, uma gastrite. E ele não tinha nada para dar a não ser água e sal. Ele falou assim, eu vou dar água e sal pra esse cara aqui, ué. Não tenho nada para dar, uma prisão precária no Irã, revolução cultural, revolução política, aquela precariedade absurda. Ele só tinha água e sal, ele não tinha de pirona para dar para as pessoas. Ele deu água e sal, né? Aí o Batman Gelige, após alguns minutos que deu o sal para o colega dele de cela, o colega ficou bom do problema que ele estava no momento. A partir daí ele começou a dar água e sal para todos os problemas, porque ele só tinha isso. Ele só tinha água e sal. Ele dava água e sal para tudo. Dor de cabeça, água e sal. Constipação, água e sal. Depressão, água e sal. Azia, água e sal. E ele começou a ver o tanto que as pessoas, os presos da prisão, começavam a se curar das doenças. Ele ficou preso por 32 meses, né? Ao ser informado que ele ia ser solto, ele pediu para continuar preso na prisão por mais 8 meses, para continuar a pesquisa que ele estava desenvolvendo na prisão naquela época, né? Então ele ficou um total de 40 meses preso, sendo que na prisão ele escreveu um livro sobre sal, né? E aí depois que ele foi solto, após os 40 meses que ele pediu para ficar, ele voltou para os Estados Unidos, escreveu mais 5 livros e continuou a carreira dele lá nos Estados Unidos. Continuou a carreira inteira publicando sobre água e sal. Beleza? Então, continuando aqui, né? Eu fiz uma colinha aqui para poder ficar mais fácil para não esquecer de nada. Não é isso? Então, primeira coisa, a gente tem aqui alguns mitos sobre sal que a gente precisa quebrar. Né? As pessoas hoje acham que sal causa hipertensão, as pessoas acham que sal causa pressão alta, né? As pessoas acham que sal causa doença cardiovascular, e isso é uma mentira. Eu quero aqui quebrar alguns tabus, é um assunto muito polêmico, eu sei, talvez o seu médico está dizendo para você retirar o sal, eu não quero que você brigue com ele, eu não quero que você, né, fique triste com ele, porque ele está querendo fazer o melhor para você, né? Só que a informação que talvez ele tenha não é suficiente para te melhorar. Eu não posso culpá-lo. Eu tenho que culpar o ambiente que ele viveu, a faculdade que ele fez, a lavagem cerebral que infelizmente os médicos sofrem na faculdade. Então, não culpe-o. Não culpe-o pela não ingestão de sal que ele não te ordena. Então, o primeiro mito é o seguinte: não existe diferença entre o sal refinado e o sal não refinado. Isso é um mito. Por quê? O sal não refinado, como eu já falei, tem até 83 tipos de minerais, sendo que até desses 83 tipos de minerais, você tem aí 60 tipos, mais ou menos, que o nosso corpo usa, esses minerais, e esses minerais desempenham centenas e dezenas e centenas de funções no nosso corpo. Beleza? O sal refinado, para poder ser refinado, utiliza-se de substâncias para ser refinado. O sal, quando a pessoa extrai o sal bruto, sal integral, a empresa lá, a fábrica, a salmoura lá, sei lá, eles pegam e tiram os minerais do sal. O sal sofre o refino, eles usam, né, o ferrocianeto, né, a dextrose, né, são substâncias químicas que fazem o refino do sal. Além dessas substâncias serem nocivas à saúde, e essas substâncias vão estar ali no sal refinado, você perde os benefícios dos minerais que tinham no sal
antes deles sofrerem um processo do refino. Ou seja, esse sal agora, que era um sal bruto, um sal integral, se tornou um sal refinado, um sal pobre em nutrientes, um alimento que o seu corpo não gosta. O seu corpo e o meu não gostam de alimentos pobres em nutrientes, né? Que é um assunto para uma outra live. Por que você tomar, sei lá, comer pão, né? Pão integral, sei lá, alimentos que não tem nutriente, pô, você come um pão, que nutriente que pão tem? Ah, o arroz branco, não sei o quê. Que nutriente que arroz branco tem? Que nutriente que arroz branco tem? Ao contrário de você comer um fígado, né? Comer uma pele de frango, comer uma moela, um fígado de boi, um fígado de galinha, é um alimento 30 mil vezes mais rico em nutrientes do que arroz, do que pão integral. Ah, o pão integral tem a vitamina A. Não tem, é fortificado, o tipo da vitamina ruim, a vitamina que não é biodisponível. Então, o nosso corpo não gosta de alimentos, né, refinados, alimentos pobres em nutrientes. E aí, quando você tira os nutrientes do sal, você perde ali principalmente o cálcio, o potássio e o magnésio, né? O cálcio, o potássio e o magnésio são 3 nutrientes que são imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso corpo, inclusive para manter a pressão adequada. Olha o que eu estou falando. Você não ingerir sal, você aumenta a sua disponibilidade de ter uma pressão alta. Você aumenta a sua chance de tornar o seu corpo com pressão alta. Eu vou explicar aqui os mecanismos, pelo aumento da aldosterona, pelo aumento do cortisol, pelo aumento da insulina, que são hormônios. Você que não ingere o sal vai ter o aumento desses hormônios e esses hormônios vão causar a pressão alta. Olha só que absurdo. A pessoa está sem ingerir o sal porque ela está com medo de aumentar a pressão. Mas aí essa pessoa não ingere o sal, ela evita ingerir o sal e ela, no entanto, precisa, por orientação médica, continuar tomando remédio. Ué, se o sal causa o aumento da pressão, por que eu preciso também continuar tomando remédio já que eu não ingiro o sal? Porque os estudos que demonstraram a redução da pressão ao reduzir a ingestão de sal, os estudos demonstraram que a redução da pressão é ridícula. Ridícula. Uma pessoa, só para você ter noção do qual é ridículo, a pessoa que reduz o sal, porque ela está com a pressão alta, ela reduz quase nada da pressão sanguínea dela. Por isso que ela precisa continuar tomando remédio, porque sal não tem nada a ver com pressão. Aliás, ficar sem comer sal aumenta a pressão. Uma pessoa que, vamos supor que uma pessoa tenha pressão 18/10. Isso foi um estudo, isso que eu estou falando aqui é um dado, que teve um estudo feito na revista Hypertension, que é uma revista do Colégio Americano de Cardiologia, que demonstrou que uma pessoa que tinha uma pressão 18/10, ao reduzir a ingestão de sal para níveis mínimos, ela tinha uma redução de 18 para 17,6 e de 10 para 9,9. Mudou nada! Não mudou nada. A pessoa tinha pressão 18/10. Aí ela ficou um tempo sem ingerir o sal, ela baixou a pressão para 17,6, a sistólica, e a diastólica de 10 caiu para 9,6, não mudou nada. Não mudou nada. Por quê? Porque a causa da pressão alta não é o sal. Não é o sal. Ponto. Isso é um mito, tem que ser extinto. E aí eu coloquei para vocês que você ingerir o sal, você vai estar melhorando a função do seu corpo. Por quê? Porque o sal vai ter nutrientes como cálcio, potássio, magnésio, e esses nutrientes contribuem para o bom funcionamento das suas artérias do seu coração. Entendido? Quais outros mecanismos que ficar sem comer sal vão ser ativados? Você que não come sal, que evita ingerir sal, você vai ter um aumento do cortisol, né? As pessoas já vivem com o cortisol alto pelo estresse, pelo ritmo de vida, né? Querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo, conversando com 5, 10 pessoas ao mesmo tempo, né? E vai para o WhatsApp, vai para o Instagram e olha muitas coisas. O cérebro de vocês estão trabalhando num ritmo muito acelerado, o meu também, mas eu me cuido para isso, né? Para não ficar doente. E esse cortisol alto vai levar a uma série de problemas de saúde, que eu não vou falar aqui, porque vai ter uma live só sobre cortisol, para eu falar aqui o que esse ritmo acelerado e esse cortisol alto vai causar. Eu já te adianto que cortisol alto, por muito tempo, vai levar a uma condição chamada exaustão adrenal ou fadiga adrenal. Suas glândulas adrenais, que produzem cortisol, aldosterona e alguns outros hormônios, como o DHEA também, o DHEA, essa glândula, ela trabalha tanto pelo ritmo de vida que você impõe, que essa glândula chega um momento que ela fale, ela para de funcionar. Não 100%, mas ela reduz o funcionamento dela.
Essa redução do funcionamento dela é chamada de exaustão adrenal. E a pessoa cursa com vários sintomas de saúde, problema de digestão, depressão, falta de energia, dores pelo corpo, dificuldade para levantar de manhã, né? E o sal integral se faz de grande valia porque no Japão, lá, as pessoas têm uma frequência de trabalho, têm um ritmo de trabalho, uma jornada de trabalho muito alta, né? Muito forte. Os japoneses, ao final do dia, ingerem água e sal, porque os minerais que tem no sal é imprescindível para que as suas adrenais, que é um órgão, são órgãos, ficam em cima dos rins, funcionem adequadamente. Por que quando você toma água com sal, você se sente revigorante muito rápido, né? Você estava ali desidratado, sem sal, doente, cortisol alto, estressado, dormindo pouco, tomando café, bebendo sexta, sábado, domingo, né? Tomando chá diurético, hibisco, não sei o quê, chá verde. Você toma água com sal, seu corpo fala assim, meu Deus do céu, graças a Deus que essa pessoa voltou a me dar sal. Minha adrenal estava morrendo, já cansada. E você morto, desanimado, para levantar de manhã para trabalhar, aquela moleza. Pô, velho. Que cansaço, meu Deus. Aí tem que tomar café, café de manhã, café para acordar, né? Cansado, né? O corpo cansado, doente. Você toma água com sal, sua adrenal falou... Porra, melhorou. Melhorou, agora sim. Aí sua energia, ó. Aí você volta a trabalhar. Você não precisa ficar tomando mais café como você tomava antes. Sua mente melhora, seu raciocínio, sua proatividade, né? Seu empenho no trabalho. E você estava tomando café achando que era falta de café. Não é falta de café. O excesso de café está piorando sua vida. Está piorando sua vida. Beleza? Então, a adrenal adora sal integral. Aliás, as adrenais adoram sal, vitamina C, zinco e pantotenato de cálcio. Esses 4 nutrientes são importantíssimos para você que leva uma vida muito forte, que trabalha muito, que quer fazer muita coisa acontecer, que quer dar conta do seu chefe, que quer dar conta do seu banco que você trabalha, né? Que quer ser um empresário ou uma empresária, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mexer com 10, 15 clientes, chegar em casa 8, 10 da noite, responder paciente, responder cliente, você está vivendo estressado. Você precisa beber água e sal. Senão você vai ficar doente, não tem outra conversa. Quantas pessoas eu atendo em São Paulo que têm doenças por causa de exaustão adrenal? A pessoa chega no meu consultório, o cortisol dela está 5, 7, 8. Cortisol sanguíneo baixo. A pessoa trabalhou tanto tempo com cortisol alto, trabalhando, 15 anos de banco, né? Cacete, Chega uma hora, filha, que a adrenal, ó, cansa. Você cansa, você fala assim, velho, não dou conta mais, tô exausto, tô cansado, tô com depressão, não dá, tô desanimado, tô triste, né? Chorando à toa, né? Não quer empreender nada novo na vida, porque você tá com doença, você tá doente. Aí você vai cair num psiquiatra. Você vai cair num psiquiatra. O psiquiatra, infelizmente, aqui do Brasil, não sabe o que é isso, porque ele não foi atrás de saber, e ele vai tratar você com antidepressivo. Vai te dar um antidepressivo para tratar a depressão, que você às vezes não tem depressão. Você às vezes tem uma fadiga adrenal, você está com a adrenal cansada. E quando é que isso piora? Quando você já vive sobre um evento estressante diário e você perde o emprego. Aí você sofre um evento ainda mais estressante. Você perde o emprego, você tem uma separação no casamento, você perde uma mãe, sofre um acidente de carro, né? Descobre um câncer, né? Descobre que seu esposo, sua esposa está com uma doença muito grave. Aquele estresse ainda maior, momentâneo, causa doenças, vai desencadear uma série de doenças. Quantos de vocês não estão assistindo que hoje estão doentes, que quando eu te pergunto assim, de quando que você começou a ficar doente? Lembre aí, recorde aí. Quando que você começou a ficar doente? Muitos de vocês vão fazer um link com algumas situações muito estressantes. Uma separação, uma demissão do emprego, uma falência, né? Um divórcio, uma morte de um ente querido. E desde então você entrou em falência. Você está com depressão, você não consegue voltar. O seu corpo não consegue voltar. Não é você, a culpa não é sua. A culpa é do seu corpo que está doente. E você precisa curá-lo para que o seu corpo e sua mente prosperem novamente. Como é que você vai fazer isso? Comendo bem, dormindo bem, bebendo água e sal, ajeitando os seus hormônios, né? Suplementando algumas vitaminas e minerais
para que você dê condição do seu corpo de voltar a funcionar. De voltar a funcionar. E aí, sabendo que as adrenais que adoram sal, as adrenais e a tireoide e o pâncreas, vou repetir para não ficar esquecido. As adrenais, a tireoide e o pâncreas são 3 órgãos e esses 3 órgãos funcionam como se fossem um, né? Todos vocês sabem que o corpo da gente funciona totalmente junto. Seu cérebro está ligado com todo o seu corpo e seu corpo está ligado com o cérebro. O seu coração está ligado com sua tireoide, com o seu cérebro. Quando você fica preocupado, seu coração acelera. Por quê? Você está com a mente preocupada, o seu coração está acelerando. Olha o tanto que o seu corpo está ligado e você nunca parou para sentir isso, para perceber isso. O corpo da gente está ligado e aí que começou a decadência da medicina ocidental, a decadência da medicina, a medicina contemporânea. Por quê? A medicina separou o corpo. O cardiologista fica com o coração, o psiquiatra com a cabeça, o neuro com a cabeça, né? O dentista com a boca, o gastro com o estômago. O procto fica lá, né? O proctologista, infelizmente, fica lá com ânus, né? Infelizmente ou felizmente, para muitos, né? E aí, quando separaram a medicina dessa forma, o médico parou de ter o olhar sobre o todo, né? Como é que funciona o todo? Como é que o todo está organizado? Como é que o todo pode estar desorganizado? Essa mente, essa mentalidade precisa voltar aos dias atuais. Já está voltando e isso é a tendência que não vai mais parar. Por quê? O paradigma atual da medicina de remédio não está mais conseguindo tratar e curar os problemas nos quais as pessoas estão. E a água e sal entra num quesito que é uma coisa muito simples e que promove inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Só que aí a pessoa está atrás de tomar remédio, o médico não sabe trabalhar com água e sal, o médico às vezes não acredita, ridiculariza, fala mal por falta de conhecimento, por ignorância, né? Está deixando de tratar o paciente dele, no caso vocês, porque não tem o conhecimento, não sabe que o corpo funciona muito com água e sal. Eu estava falando o seguinte, as adrenais, a tireoide e o pâncreas funcionam como se fosse um órgão. Toda vez que você tem um desequilíbrio de adrenal, você com o tempo vai desequilibrar a tireoide ou o pâncreas, ou você que tem hiperinsulinemia, porque come muito carboidrato e por isso está muito retida, né? Com muita retenção hídrica, né? Você, doutor, eu não tomo água e sal porque eu vou ficar retida. Você está retida porque você come muito carboidrato. Você acorda de manhã, come pão, toma suco, meio-dia come arroz, macarrão, suquinho de laranja, suco de uva, de tarde come um bolinho, de noite come tapioca. Você está o dia inteiro dando estímulo de carboidrato, de glicose. A glicose aumenta o hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio que retém líquido. Então você que está retendo líquido, você pode ter primeiro hiperinsulinemia ou resistência à insulina. O seu pâncreas, de tanto receber glicose, está com a insulina alta. E aí você vai acabar desequilibrando tireoide e adrenal também, né? E aí esse pâncreas está recebendo muito carboidrato, vai reter líquido pelo estímulo da insulina. A insulina é um hormônio que faz várias coisas, entre outras, retém líquido, né? Insulina também engorda. Você que está o dia inteiro estimulando insulina no seu corpo, você está dando estímulo para engordar. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que ele sinaliza para o corpo engordar, retenção, crescimento, hipertrofia. A insulina é um hormônio que sinaliza crescimento, né? Armazenamento. Então você que está o dia inteiro comendo porcaria ou comendo errado, muito carboidrato, você está sinalizando para o corpo, está fazendo com que seu corpo secrete um hormônio que faz você engordar. Entendeu? Então, por que você está fazendo dietinha aí, cortando caloria, tomando remédio para emagrecer e às vezes não emagrece? Porque você está pelo caminho errado, você está fazendo errado, a culpa não é sua, você está sendo instruído de forma errada. Instruído a comer de 3 em 3 horas, instruído a comer pão integral de manhã, instruído a comer banana de manhã, instruído a comer arroz integral, né? Cereais integrais, aveia. E esses alimentos todos são ricos em carboidrato, e o carboidrato, além de reter sódio e reter líquido, vai fazer com que você retenha e aumente a produção de gordura. A insulina é um hormônio lipogênico, ele faz gordura, ele sinaliza para o corpo fazer gordura. Né? Já acendeu muita luzinha na sua cabeça aí, já. Você que está aí comendo carboidrato, né? Pois é, você tem que ficar esperto, por isso que talvez você não emagreça. Então, derrubamos aqui o mito, né? Próximo mito, uma dieta baixa em sal é saudável. Isso é outro mito. Uma dieta baixa em sal não é saudável. Já falei aqui, quantas coisas já falei aqui, né? Para quem começou comigo assistindo aí. O tanto que
O tanto que você não beber água e comer sal faz você ficar... Aliás, nada fala mais alto do que o resultado. Se tem alguém falando que faz mal e você tomou e se sentiu bem, acabou. Acabou. Ah, porque não tem evidência. Mentira, tem livros. David Bronstein, que é um médico americano que estuda muito sobre iodo, sobre sal, tem livro publicado. Aliás, tem mais de 30 mil livros publicados sobre sal no Amazon. Amazon.com. Se você colocar a palavra salt, de sal, você vai ter lá mais de 30 mil livros sobre sal. Aí vem um cara falar que não tem evidência, que não tem não, ele não achou, ele não estudou, ele não sabe. Aí ele fala que não tem, né? A mesma galera que fica assim, é terrorismo nutricional, né? Agora estão falando que o jargão dessa galera é dizer que não tem evidência. Antigamente eles falavam, não, isso é terrorismo nutricional. Ele tá falando para não comer pão, não pode, ele é um terrorista nutricional, esse cara é louco, né? Tudo pode, um pouquinho, tudo com moderação. Você consegue comer tudo com moderação? Você consegue comer um pouquinho de chocolate todo dia e se manter? Eu não consigo. Você consegue comprar castanha de caju, comer 5 e parar? Compre um saco de castanha de caju, coma 5, vamos ver se você consegue parar. Até quando você vai conseguir comer só 5? Você come 5, 10, 15, 20, você come um saco de castanha de caju inteira. É muito fácil falar que tudo pode. Não, você pode comer tudo com moderação. Você pode beber com moderação, fumar com moderação, comer porcaria com moderação, né? E aí você não consegue porque isso é uma mentira. Aliás, os alimentos industrializados são feitos para te viciar. Mas a indústria quer falar, quer ensinar os nutricionistas para te ensinar que você pode comer tudo com moderação. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que acaba com sua saúde, te deixa frustrada. Não se pode comer tudo o tempo todo. Existem momentos que você pode comer uma porcaria, igual eu como uma pizza, um hambúrguer, um sorvete, um refrigerante. Eu não tomo refrigerante, mas alguma porcaria. Mas você não pode comer um pouco todo dia. É melhor você comer 7 brigadeiros de uma vez só do que você comer um brigadeiro todo dia. É melhor você comer uma pizza inteira de uma vez só do que você comer meia fatia todo dia, uma fatia todo dia. É melhor você comer uma barra de chocolate de uma vez só do que você comer um quadradinho de chocolate todo dia. Doutor, eu compro chocolate todo dia, eu como um quadradinho. Não existe isso, não existe. Dentro de pouco tempo você vai entrar em compulsão, você vai abandonar, vai comer a barra inteira, comer pizza. Não existe, você sabe disso. Você que está me assistindo, você sabe disso. Assim como você, né, sabe que você que já começou a ingerir água e sal, você já viu que os benefícios. Então assim, o resultado fala mais alto do que qualquer evidência. Vou repetir. O resultado é o que importa, o resto é conversa fiada. Resultado é o que importa, o resto é conversa fiada. Você que está ouvindo o povo falar que faz mal, que não sei o quê, saiba que esse povo não tem 1% do conhecimento do que eu estou te passando aqui, né? Eles estão de disse-me disse, de papagaio, repetindo o que eu disser a ele, né? E você já tomou e já se sentiu melhor. Como é que vem outra pessoa para te dizer que eu já tomei, me senti bem, minha canseira melhorou, minha dor de cabeça melhorou, meu intestino melhorou, aí vem um colega meu de trabalho para dizer que eu vou morrer. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Fique quieto, evite contar. Evite contar, igual o jejum. Você começa a fazer jejum, começa a contar para os outros, aí vem uma pessoa para dizer que você vai morrer, que você vai infartar, que você vai cair dura. Não existe a pessoa, um colega seu de trabalho de TI, por exemplo, o cara não sabe PN, né, para não dizer porra nenhuma, de jejum, aí quer te falar que você vai morrer, que você vai desmaiar porque você fez jejum. Vai desmaiar o quê, velho? Você é louco? O ser humano sempre viveu em jejum. Uma idosa ontem foi encontrada 5 dias numa mata, sofreu um acidente, ficou 5 dias dentro de um poço. Isso é uma notícia que saiu ontem, num monte de jornal aí. A mulher ficou 5 dias sem comer nada, ela morreu. Uma idosa com problema de saúde, tomava remédio, ela ficou sem tomar os remédios e dentro do buraco. Ela saiu do buraco e não morreu. Aí seu colega médico quer falar, colega médico e colega de trabalho, quer te falar que você vai morrer porque você fez jejum. Esse cara sabe de nada, sabe de nada. Você fez jejum, sentiu melhor, claridade mental, emagreceu, tá sabendo controlar melhor a compulsão. Aí vem o cara te falar que você vai morrer. Vai morrer? Porra de morrer o quê, velho? Larga esse cara pra lá. Você fala com ele, tá bom, eu vou morrer, deixa eu morrer então. Beleza? Já falei aqui também sobre que sal não causa hipertensão, né? Sal não causa hipertensão. Eu vou agora voltar aqui às perguntas, beleza? Vamos lá, vou abrir aqui. Nossa, tá fazendo um calor aqui terrível, pera aí.
Vamos aqui para as perguntas. Primeira pergunta. Hipertensos em tratamento medicamentoso pode tomar sal? Essa pergunta aqui é a pergunta mais comum aqui no meu Instagram. Beleza? Eu vou te responder da seguinte forma. Faça o teste. Continue tomando o seu remédio da pressão e faça o teste. Comece a tomar água com sal e veja se a pressão vai subir. Eu diria e eu digo que muitos de vocês estão tomando remédio para pressão, pais, mães, avós ou até você mesmo, vão reduzir a pressão tomando água com sal. Por quê, doutor? Porque eu vou te contar uma coisa, ó o tanto que isso é um absurdo. As pessoas, por exemplo, usam remédios como enalapril, captopril. São medicamentos de uma classe que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Não vou explicar o que é isso, vocês não vão entender. Esse remédio, ele busca inibir a função de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Quando você toma um remédio, você inibe esse mecanismo do seu corpo, que aumenta a pressão, por isso que vocês tomam remédio. Aí eu vou te dizer o seguinte, não comer sal e não beber água ativa esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ou seja, você está tomando o remédio às vezes para inibir esse sistema, e esse sistema ele é ativo, ele é ativado por não ingestão de sal. Não comer sal ativa esse sistema, e esse sistema ativado aumenta sua pressão. Aí você começa a beber água com sal, esse sistema normaliza e você reduz sua pressão. Muitas pessoas estão com pressão alta porque estão com resistência à insulina. Resistência à insulina é uma situação onde a pessoa comeu tanto carboidrato durante a vida, pessoas diabéticas ou que estão caminhando para diabetes. Ah, doutor, meu pai teve diabetes, minha avó teve, meu irmão, será que eu vou ter também? É genético, né, doutor? Não é genético. Os hábitos da sua família que são errados. Os hábitos, a hereditariedade dos hábitos que continua. Sua família inteira come pão, come arroz, toma suco de uva todo dia, toma refrigerante, come açúcar, come bolo. Todo mundo está caminhando ou está com diabetes. Não é genético. É os hábitos que foram passados de pai para filho. Vocês comem macarrão domingo, segunda come pão, terça come chocolate, quarta come arroz, macarrão. É carboidrato o dia inteiro. Vai chegar uma hora que vai parar. Vai parar. A insulina vai ficar tão alta que vai causar um problema chamado resistência à insulina, que é o diabetes. E a resistência à insulina causa vários problemas de saúde. Aumenta a pressão, engorda, aumenta o ácido úrico, né? Aumenta a retenção de líquido, né? Pode causar câncer, pode causar depressão. E você está tomando remédio. Você está tomando remédio para isso, sendo que a causa da sua resistência à insulina não é falta de remédio. A causa da sua resistência à insulina é porque você está comendo muito carboidrato. Você acorda de manhã, come pão, come tapioca, banana. Aí 10 horas da manhã come um lanche, um bolo. Meio-dia come arroz, suco de laranja. De tarde come um salgadinho, um biscoitinho integral. De noite come tapioca de novo, come arroz. Você está comendo carboidrato o dia inteiro, velho. Não vai curar. Você precisa tirar esses alimentos do seu dia a dia. Ah, doutor, eu vou comer o quê? Gordura e proteína. Azeite, abacate, bacon, carne gordurosa, pele de frango, etc. Vamos para a próxima pergunta aqui. Como tomar o sal integral? Como tomar o sal integral? Quantas vezes por dia? Eu vou falar o que eu faço. Vou até mostrar aqui, ó. Eu tomo esse sal aqui, ó. Tirem print aí, ó. Tirem print, né? O pessoal me pergunta todo dia aqui, doutor, qual o sal que você usa? Qual o sal que você usa? Eu uso esse sal, não é porque eu uso esse que vocês têm que usar também, eu uso esse. Já usei o último sal que eu tinha, que era o sal flor de sal. Já usei sal marinho, né? Todos esses sais são bons, não precisa ser esse sal. Esse sal aqui custa R$32, tem 290 gramas. Não é um sal barato. Você encontra sal muito barato, custa R$6. Sal marinho. Ah, doutor, e o moído fino é refinado? Não. Tem sal moído que não é refinado. Quando você vê o sal fininho, ele é moído. Ele moído pode ser refinado ou não refinado. Beleza?
Como tomar? Eu faço o seguinte, eu vou contar a minha rotina e vocês enquadram na sua aí. Vou colocar de novo, ó. Tirem print aí. Beleza? Como é que eu tomo? Eu acordo de manhã, minha rotina, eu acordo de manhã, tomo 1 litro a 1 litro e 200 de água. Vou tomando, tomo 400 ml, depois de 10 minutos tomo de novo ou tomo de vez, depende do meu dia a dia. Eu não conto a quantidade de sal que eu coloco, mas eu preciso explicar a vocês. A proporção ideal é entre meia colher ou 1 colher de café de sal a cada litro de água, ou seja, para 2 litros de água, você pode usar de 1 a 2 colheres de sal. Só que tem pessoas que se colocar 2 colheres de café de sal, não é colher de sopa não, pelo amor de Deus, tá? Tem pessoas que ao colocar o sal 2 colheres em 2 litros, o sal fica muito salgado, a pessoa não consegue tomar. Então comece com 1 colher. Para 1 litro, coloque meia colher de café e vá tomando. Eu tomo 1 litro de manhã, 1 litro e 200. Chego do trabalho 9, 10 da noite, tomo de novo 1 litro e 200. Todos os dias. Quando eu não tomo água com sal, eu me sinto muito cansado. Oli, diz que a Mila tá aqui. Mila, se você estiver aqui online, a Mila Marcilli, eu vou chamar a Mila Marcilli porque eu sei que tem muito seguidor aqui da Mila, que adora a Mila. Eu queria que a Mila aqui viesse contar um pouquinho pra gente do que ela sentiu tão rápido ao começar a beber água com sal. A Mila Marcilli, que é a irmã do Ítalo Marcilli, né? Aliás, o ícone, admiro muito o Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli é um mito aqui no Brasil. É o cara que mais cresceu em rede social e profissionalmente em 2020, né? Um cara que muda a vida das pessoas com sua cultura de amadurecimento da personalidade das pessoas. E a Mila é irmã dele, que também desenvolve um trabalho muito bacana com as mulheres. E a Mila aqui fez uma indicação depois que conheceu meu trabalho e viu o tanto que a água com sal muda a vida da pessoa e rápido. Então, se a Mila Marcilli estiver aqui online, eu vou chamar ela aqui para a gente poder... Se a Mila estiver aqui e quiser participar, entra aqui, Mila. Manda solicitação aqui pra gente. Clica aqui em solicitação para participar da live que eu vou chamar você. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Toda vez que eu tomar água, deve ser com sal? Eu não. Hoje no aeroporto eu tomei água sem sal. Eu tomei água de manhã com sal lá em minha casa em Salvador. Tomei água sem sal agora de tarde. A Mila falou que tá descabelada. Mila, a gente gosta aqui da vida real, a vida como ela é. Beleza? Eu cheguei do aeroporto, não tomei banho, não arrumei cabelo, só fiz passar um pano no rosto aqui. A gente gosta de realidade, a vida como ela é. Mas eu respeito, se você não quiser entrar, tudo bem. Mas aí é o seguinte. Essa água aqui que eu tô tomando não tem sal. Essa água aqui não tem sal. Eu já tomei de manhã 1 litro e 200, vou tomar de noite mais 1 litro e 200. Não é toda a água que eu vou tomar que tem que ser com sal, não. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu ando com o meu salzinho, eu coloco o sal. Porque me faz bem, eu me sinto bem. Toda vez que eu tô cansado, eu sei que eu tô sem água e sal. Aliás, toda vez que eu fico sem beber água, eu começo a me sentir de novo. Então as pessoas estão perguntando aqui, doutor, é pra vida inteira? É pra vida inteira. Fala, Gui, abração. Gui Malheiros, o melhor atleta de CrossFit do Brasil. Um único atleta de CrossFit do Brasil aí pro CrossFit Games. Admiro muito você, um cara muito batalhador. Só quem faz CrossFit, só quem já fez CrossFit, quem faz CrossFit, que sabe o tanto que um cara ir pro Games é foda. Desculpa aqui estar falando isso, mas é foda. O cara que domina a mente, igual o cara que faz CrossFit domina, a ponto de chegar no CrossFit Games, é um cara foda. Então, Gui Malheiros, um grande abraço pra você. Tamo junto, irmão. O cara é um atleta espetacular. O Gui Malheiros é um atleta de alto nível. Aí, o Gui Malheiros é um atleta de altíssimo nível. O cara foi o único brasileiro a ganhar foi aí pro CrossFit Games no mundo. O CrossFit Games é um campeonato americano que vai os melhores atletas de CrossFit do mundo. O mundo inteiro vai para os Estados Unidos para competir. O único brasileiro que foi o Gui Malheiros. O Gui Malheiros falou, William, depois que eu comecei a tomar água com sal, minha vida é outra, meu treino é outro. Meu PR de snatch subiu, meu PR de clean subiu, meu PR de clean jerk subiu. O cara tomando água com sal, velho. Porque atleta sua muito, quem faz muita atividade física sua muito, perde muito líquido.
Quem perde muito líquido, perde muito magnésio e perde muito mineral. Por isso que o sal... Aliás, falando de magnésio, tem muita gente que pergunta, eu tomo esse magnésio aqui, ó. Eu tomo esse magnésio aqui, da Human Doctors. É o trimagnésio, né? Quem tiver interesse aí, depois tira o print aí e toma o trimagnésio. A pessoa que sua muito, que faz muita atividade física, ela perde muito magnésio. Ela perde muitos minerais. Então você que está correndo, faz academia, bebe álcool, bebe café e não bebe água com sal, seu rendimento vai, ó. Você começa a treinar, daqui a pouco você começa a energia a faltar. Ah, não, é porque eu não comi. Não, velho, é água com sal. Eu treino em jejum, o Gui treina em jejum, Gui Malheiros, você falou, William, depois que eu comecei a treinar tomando água com sal, meu rendimento é outro. Meu rendimento é outro. Porque a pessoa estava desidratada. Continuando aqui as perguntas. Pacientes renais crônicos podem tomar água com sal? Eu oriento o seguinte, se o paciente for renal crônico 1 e 2, existem 4 estágios de doença renal crônica. Estágio 1, 2, 3 e 4. Se for estágio 1 e 2, pode tomar. Paciente renal crônico não deve comer açúcar, beber álcool, comer pão, macarrão, bolo. Paciente renal crônico não pode beber isso. Porque esses alimentos é que causam as doenças renais, a maioria delas. Paciente renal crônico não tem que fugir do sal. Paciente grau 3 e 4, sim. Paciente grau 3 e 4, sim. Aliás, paciente renal crônico grau 4 não pode nem beber água. Infelizmente, meu tio passou por isso, né? Paciente renal crônico ficou com o rim doente porque ele comia açúcar, comia pão, né? Comia muito carboidrato, não comia proteína. O rim foi ficando doente. Tomo Puran T4 de 100 microgramas, que não é miligramas, é microgramas. Devo tomar? Devo, com certeza. Com certeza você que toma Puran tem que beber água com sal. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, para começar, ó, Puran é uma medicação sintética, beleza? É um hormônio T4 sintético que não age no seu corpo como deveria agir, beleza? A sua tireoide produz T4 e T3. Você, além de não estar tomando T3, você está tomando T4 sintético. O T4 sintético não age no seu corpo como deveria agir. Pessoal, é o seguinte, a live vai acabar. Peraí, calma aí. A live vai acabar. 1 minuto e 40. O Instagram colocou aqui agora, ó. Apareceu um aviso de que a live vai acabar. Eu vou encerrar essa live. E vou abrir uma outra live pra gente continuar aqui até 10 da noite respondendo perguntas e respostas. Ou seja, as pessoas que estão me assistindo, não saiam daqui. Eu vou sair. Depois você vai no meu perfil e vai clicar lá que eu vou estar de novo com outra live. Essa live aqui vai ter que ser encerrada, o tempo acabou. O Instagram só me dá 1 hora de live. O Instagram vai encerrar a minha live e eu vou aqui de novo no meu perfil agora, abrir uma outra live. Então você que vai sair da live, volte de novo para a live que eu vou continuar aqui respondendo pergunta. Eu posso responder a sua pergunta. Eu não tenho hora para acabar. A gente vai falar aqui de muita coisa ainda. Então, vou repetir, o Instagram vai cancelar minha live por causa do tempo. Eu vou encerrar essa live e vou abrir uma outra live agora, imediatamente. Então você vai entrar no meu perfil aqui no Instagram e você vai entrar aqui. Beleza? Estamos daqui a pouco de volta. 2 minutinhos, já estou online de novo aqui. Beleza? Volte que eu vou responder pergunta a partir de agora. Um abraço.